Quando eu assisti Mulher Maravilha, eu tava super empolgada por diversos motivos, e eu inclusive fiz a minha crítica do filme muito mais baseada nas minhas emoções do que numa análise de fato crítica sobre a história do filme. E aí esses dias o Ricardo Rente, lá do Território Nerd, que é um canal que eu gosto muito, lançou um vídeo pra iniciar um debate muito importante, que é se existe um subtexto machista em Mulher Maravilha. Eu adorei o vídeo do Ricardo e de fato eu comecei a pensar mais sobre o filme, que eu ainda amo, vou deixar claro que eu não parei de amar o filme, mas eu senti a necessidade de fazer o meu próprio vídeo sobre o assunto, porque apesar de eu concordar com quase tudo que ele falou, eu acho que a gente também tem como olhar esse assunto por um outro ângulo. Primeiro eu gostaria de dizer que eu acho ótimo que ele tenha feito esse vídeo. Eu acho que não é porque você é homem que você não deve questionar se algo é machista ou não, ou falar sobre o feminismo. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente conversar sobre o assunto e quanto mais pessoas falarem sobre o machismo e falarem sobre o feminismo, melhor, independentemente se você é homem ou mulher. E em nenhum momento ele roubou o lugar de fala da mulher, né, no vídeo dele, e muito menos tentou minimizar a importância do sucesso do filme da Mulher Maravilha para a indústria do cinema, para que mais mulheres possam trabalhar e estar à frente de grandes produções como Mulher Maravilha foi, e também abrindo portas para que a gente tenha mais filmes de super-heroínas que sirvam como exemplo e como modelo para essa nova geração de crianças que nós temos. Se você não assistiu o vídeo do Ricardo, eu recomendo que você assista para que você veja as opiniões dele, e eu vou fazer alguns comentários em cima do que ele falou lá. O grande questionamento do vídeo dele é sobre a motivação da Mulher Maravilha, porque se você reparar bem no filme, dá a entender de que a motivação dela é uma motivação romântica pelo Steve Trevor. Pera, oi? Sim, é isso mesmo que você ouviu, e de fato ele tá certo. No terceiro ato, a Mulher Maravilha está lutando contra o Ares, e como quase todas as histórias, ela se encontra naquele momento em que ela precisa reencontrar a motivação dela para que ela consiga liberar todo o poder dela e derrotar o Ares. E é aí que a gente vê o problema bem claro. Ao invés de ela se lembrar de todo o sofrimento que ela viu e ao mesmo tempo de toda a beleza e felicidade que ela viu também, o que de fato a faz reencontrar suas forças para lutar contra o Ares é o Steve Trevor. É ela se lembrando do Steve falando que ele a ama. Desde o início do filme, o que motiva a Mulher Maravilha é o Steve Trevor e o seu possível interesse romântico nele. Inclusive, o Ricardo ressalta que em Mulher Maravilha nós temos um desenvolvimento enorme do interesse romântico e como que a Diana se torna Mulher Maravilha por causa do interesse romântico, o que não acontece quando o filme é sobre um super-herói que é homem, onde o par romântico dele é apenas um plus one, está apenas ali como a menina que o cara vai conquistar depois que ele derrotar o vilão. E eu concordo muito com o Ricardo nesse ponto. Realmente falta no filme uma cena em que a Diana se preocupe com a humanidade sem o envolvimento do Steve, antes mesmo dele chegar em Themyscira. Porque o que dá a entender é que se o Steve nunca tivesse caído lá em Themyscira, ela nunca teria saído de Themyscira. Ela nunca teria ido por curiosidade própria saber o que estava acontecendo. E sim, a jornada da Mulher Maravilha que nós conhecemos começa quando o Steve Trevor chega em Themyscira, mas uma coisa que eu me lembrei de quando eu tava lendo a HQ da Mulher Maravilha do universo desse renascimento é que em toda a parte da HQ que fala sobre o passado, ou seja, a Mulher Maravilha saindo de Themyscira e vindo pro mundo dos humanos e vendo que tem a ameaça de Ares, não tem interesse romântico com o Steve. No momento do presente, nós vemos que eles têm um interesse romântico um pelo outro, mas no passado não é esse interesse romântico que a motiva. Só que no filme, desde o momento em que eles se conhecem, eles colocam ali uma tensão sexual entre os dois, existe uma piada sobre a genitália dele e eles conversam sobre sexo, e isso meio que desvia a atenção do principal, que é construir a motivação da Diana para ir, de fato, para o mundo dos humanos. É só matar o Ares ou ela de fato quer ajudar a humanidade? Eu não sei se você sabe, mas o filme conta com 3 roteiristas e 11 produtores homens, e isso é um dado importante. Primeiro porque a vivência do homem e da mulher na sociedade é diferente, mesmo que às vezes as pessoas não queiram admitir isso, é uma vivência diferente. E segundo porque nós nascemos, crescemos e vivemos em uma sociedade machista. Então nem todo machismo que a gente vê é aquele machismo sólido, palpável, que a gente consegue apontar e falar, isso é machismo. Às vezes o machismo é só um sussurrinho dentro do nosso ouvido que a gente não sabe identificar muito bem se isso é de fato machismo, se isso representa de fato a realidade, ou se a gente tá simplesmente repetindo um estereótipo. E eu acho que é meio que isso que aconteceu com Mulher Maravilha, sabe? Eles deviam estar achando que estavam arrasando no roteiro, quando na verdade eles não perceberam que eles colocaram como motivação da Mulher Maravilha o amor por um homem. Mas ainda assim existe uma outra coisa que eu quero ressaltar e que talvez seja meio paradoxal, que é, não tem problema quando a motivação de uma mulher é o amor por
por um homem. E isso eu não tô falando especificamente pra Mulher Maravilha. Eu acho que no caso dela teria sido muito mais legal e muito melhor se a motivação dela tivesse sido o amor pela humanidade. Se ao invés de ela se lembrar do eu te amo do Steve, ela tivesse se lembrado de tudo que ela tinha visto nessa jornada dela, sabe? Mas no geral, eu acho que nós tendemos a ver o amor romântico como uma fraqueza quando ele não é uma fraqueza. Ele não é um sinal de fragilidade. E aí eu quero propor pra vocês um questionamento. Por que nos filmes de heróis protagonizados por homens, o relacionamento romântico não é tão desenvolvido claramente, abertamente, como na Mulher Maravilha? Eu vou usar como exemplo o Capitão América, que nos últimos filmes teve aí um relacionamento com a bisneta ou neta sobrinha da Agente Carter. Durante os filmes do Capitão América, apesar da gente perceber que existe ali uma atração entre eles, essa atração nunca é desenvolvida abertamente, claramente, com todas as palavras. E por que não é? Por que os heróis masculinos não podem mostrar essa vulnerabilidade? Por que eles não podem ter uma cena de sexo romântica como a de Mulher Maravilha? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente fica, nossa, é sim um pouco de machismo quando a Mulher Maravilha faz as coisas pelo Steve e não por ela mesma, quando ela não conhece o mundo por ela mesma, quando ela não enxerga o mundo por ela mesma. Mas a gente também tá reforçando um estereótipo de masculinidade, virilidade, quando os heróis masculinos não têm essa abertura pra tratar de amor nos filmes deles. Exceto quando é o bromance com Bucky. E até nos momentos finais do filme, quando ela vê a foto do Steve e depois quando ela tá lá no presente, ela vê de novo a foto do Steve e o relógio dele, o filme foca demais no amor dela pelo Steve. Eu acho que sim, não tem nada de errado em amar e não tem nada de errado em mostrar esse amor de forma clara, de forma aberta. Mas será que é um bom modelo? Será que não passa a imagem de ela se tornou a Mulher Maravilha por causa do Steve, ao invés de ela se tornou a Mulher Maravilha por ela mesma, pela decisão que ela tomou de proteger a humanidade? Uma coisa que eu lembro ter pensado quando eu tava saindo do cinema é, pela primeira vez eu vi um cara se dar mal pra que a mulher encontre a força interior do espaço, cosmos, não sei da onde. Em várias histórias, nós temos esse mesmo momento em que o cara tá lutando contra aquele vilão que é super mais forte do que ele, e aí ele tá preso e machucado e ferrado e caindo no chão, e aí o vilão vai mexer na mulher. E aí o vilão vai e faz alguma coisa com a mulher e a mulher se ferra. E aí o herói precisa ser o protetor daquela mulher. Então ele encontra forças do além e fica... "Ah!" E aí ele vai lá e derrota o vilão. Eu vi isso várias vezes, assim, na minha vida. E eu sempre fiquei tipo, cara, mas você tirou a força do nada, tipo, do nada, literalmente do nada. E pela primeira vez eu tinha visto isso em Mulher Maravilha e eu fiquei, olha só que interessante. Pela primeira vez eu vi isso em Mulher Maravilha, mas eu não tinha me tocado de uma coisinha, que é a seguinte: em todas essas histórias, o homem encontra a força interior dele e tal, pra proteger a mulher, pra ser o protetor, o herói, o cavalheiro, meu Deus, eu vou te proteger, eu não vou deixar ninguém te machucar, e dadadadá. Só que em Mulher Maravilha o Steve já morreu, então ela não tá protegendo ninguém, ela tá num momento de vingança. E eu acho que isso entra um pouco no que o Ricardo Rente fala ali pro final do vídeo dele, que é a Mulher Maravilha como heroína e como que os heróis da DC estão sendo tratados. Ele fala sobre a Mulher Maravilha ter assassinado aquele general alemão, ele fala sobre o Super-Homem ficar um tempão beijando a Lois Lane, deixando Metrópolis ser destruída, ele fala sobre o Batman sair matando geral, e eu concordo que isso é verdade, entendeu? Eu lembro, inclusive, que quando eu tava assistindo Batman Superman e eu vi o Batman matando geral, eu fiquei, uou, peraí, esse Batman aqui é outro Batman, peraí que eu não tô acostumado. E aí quando eu me toquei que essa cena em que o Steve morre e motiva a Mulher Maravilha a encontrar a força dela, ela na verdade passa de quero proteger os humanos para quero machucar o Ares, quero matar o Ares. E isso é heróico, sabe? Isso é uma imagem heróica. Eu não vejo problema nenhum em um herói ter algumas motivações pessoais e tal, e às vezes dar louca, querer vingança, essas coisas, mas será que querer matar o Ares e machucar o Ares, e meu Deus, eu vou vingar o amor da minha vida que se sacrificou pra poder tentar terminar essa guerra que é culpa tua, Ares, é um pensamento heróico à la Mulher Maravilha? Será?
Será? Então é isso, essas foram as minhas colocações pro vídeo de hoje. Eu sei que eu não falo tão bem quanto o Ricardo, os argumentos dele são maravilhosos, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha comigo as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Eu quero debater sobre esse assunto com vocês. Aqui do lado tem uma recomendação muito legal pra você assistir depois que você der aquele like lindo no vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho. Um beijão e tchau!